Bom, meus amigos, aqui é o Mozart novamente. Vamos dar continuidade ao vídeo, parte 2 aí do circuito ceifador polarizado. O que nós vamos ver agora é o ceifador polarizado positivo, né, em série. Lembrando que no outro vídeo nós vimos aí uma fonte de entrada de 13,4 volts RMS, continua essa mesma fonte, né? Temos a polarização aqui, uma bateria simulando aí a polarização do diodo de 10 volts, e o que vai mudar para a polarização aí positiva, né? A gente ceifar o positivo, é a posição do diodo, né? Justamente para que a gente corte o semiciclo positivo. Então, olhando esse circuito aqui, nós temos na tensão de entrada 18,8 volts de pico. Já vimos aí no outro vídeo, quem tiver dúvida pode olhar aí a parte 1, como é que a gente chega nesse 18,8, né? E o circuito equivalente para esse daqui, né, para esse circuito com o diodo voltado para cá, né, para o negativo da fonte, o catodo dele, é exatamente isso daqui. Para o semiciclo positivo, é uma chave aberta, simulando aí uma chave aberta, a bateria dos 10 volts aí do diodo, né, polarizando ele, e para fins de simulação, a gente pode pegar a tensão de pico e dizer que é uma bateria também de 18,8 para facilitar a nossa análise aí. Então, para o semiciclo positivo, ele vai ser uma chave aberta, tensão de saída igual a zero. Já para o semiciclo negativo, usando a lei de Kirchhoff das tensões, nós vamos ter o quê? Menos 18,8 menos mais 10 volts, né? Entrando aqui, né? Mais 10 volts, só que como aqui é negativo, fica menos 10, menos aqui o diodo, o catodo dele está aqui, menos 0,7, que dá os mais 0,7. Isso daqui, no somatório, dá menos 28,1 volts de pico. Então, tá lá. Nós temos 18,8 volts de pico na entrada e na saída menos 28,1, tá? Então só o semiciclo negativo. E o que acontece se nós invertermos essa fonte aqui de 10 volts? Ou seja, colocarmos o positivo aqui. O que vai acontecer é que esse menos 10 volts aqui vai ficar positivo. Por quê? Olhando aqui o circuito equivalente, né, 18,8 volts de pico, nós temos menos 18,8 volts de pico, menos 10, né, tá aqui, ó, menos 0,7 volts, que é a queda do diodo, dá o positivo 0,7. Esse somatório todo aqui dá 8,1, menos 8,1 volts de pico. Aqui ficou faltando só o sinal negativo, tá? Então a diferença é basicamente essa, né? Invertendo a fonte, nós vamos mudar a senoide de saída do semiciclo negativo. Uma vai ser menor do que a outra. Essa daqui é menos 18,1 volts e a de cima vai ficar menos 28,1. Tudo bem, pessoal? Então, vamos ver agora aí no nosso software o LT Spice, né, para confirmar o que nós vimos agora na teoria. Bom, já no LT Spice, nós temos a simulação do primeiro circuito, né, com o diodo já na posição aí para ceifar o semiciclo positivo, a fonte com o negativo voltado para o catodo dele, e na simulação, né, com ele já montado aqui, tudo certinho que eu deixei para vocês, quando a gente coloca a ponteira de prova no resistor de 10 kΩ, tá lá, nós podemos observar a forma de onda bonitinha lá em torno de menos 28,1 volts, como vimos na teoria. Se nós colocarmos a ponteira de prova na entrada, podemos observar aí a senoide
de menos 18,8 a mais 18,8. E a saída sendo ceifada o semiciclo positivo, que é essa linha verde, funcionando exatamente como vimos aí na teoria. Se nós utilizamos agora a fonte invertida, ou seja, o positivo aqui indo no cátodo do diodo, utilizarmos a simulação, né, já toda pronta, já, o circuito já deixei tudo pronto para vocês, observamos que a saída ela diminui, né, ela continua sendo ceifado o semiciclo positivo, só que essa linha verde aqui, né, a senoide verde, ela vai estar em torno de menos 8,1, como nós vimos. Então, bacana, né? Funcionou perfeitamente aí, como vimos na teoria. Agora, por último, como sempre acontece aí no nosso canal, vamos olhar também lá no protoboard e no osciloscópio, né? Uma forma aí da gente poder estar observando teoria, software e, por último, a mão na massa aí, né? O que todo mundo gosta, é o que todo mundo precisa aí para os projetos, para desenvolver, para poder projetar. É a parte aí do protoboard, do osciloscópio, as medições na vida real. Vamos lá então dar uma olhada nisso. Bom, meus amigos, agora finalmente a parte aí prática, né? Tudo montado aí no protoboard, diodo, a fonte de 10 volts, resistor e as ponteiras aí do osciloscópio. Então, como vocês podem observar, aqui está a fonte de 10 volts, né? Negativo, positivo. Aqui está vindo do transformador, né? Esses dois fios aqui, né? Laranja e preto, são aqueles 18,8 volts de pico. O diodo ligado já na forma de ceifador de positivo, né? Semiciclo positivo. E a ponteira do osciloscópio aí, né? Tudo já montado certinho, bonitinho. E aqui na tela do osciloscópio podemos observar a forma de onda amarela é a saída, menos 28,8, 29, tem a variaçãozinha aí, né? E a azul é a entrada, tá dando 19,2, 19,6 de pico, né? Então tá batendo praticamente igual aí, né? Algumas variações bem pequenas, mas exatamente como nós vimos aí na teoria, vimos também no LT Spice. Agora no próximo vídeo vamos inverter a fonte aí de 10 volts e ver o que acontece aí. Vocês já, na verdade, já sabem, né? Agora com a inversão da fonte, né? Ponteira vermelha agora é o positivo da fonte, vai no cátodo do diodo. E a ponteira preta vai em série com o trafo ali, né? Que está dando em torno de 19, 18,8 volts de pico. Então, a única mudança, a alteração aí foi essa ponteira ali, né? Da fonte do diodo, né? De 10 volts. Olhando a forma de onda agora no osciloscópio, podemos ver a saída em amarelo com menos 8,4 volts e a entrada 19,2. Exatamente como nós vimos na teoria. É isso aí, pessoal. Mais uma aula aí para vocês, né? Mostrando a teoria, mostrando o software e finalmente aí na prática, para a gente ver a eletrônica aí na prática funcionando, essa ciência maravilhosa. Tá ok, pessoal? Se gostaram aí, por favor, se inscrevam no canal. Temos muito mais aí para vocês aí. Muito obrigado e até a próxima.